Fala galera, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Estudando muito? Espero que sim. Então vamos aí para mais uma aulinha da gente, tá certo? Nossa aula de aula 31, né? Já estamos aí na 31ª aula. E hoje a gente vai dar continuidade, galera, a essa partezinha de equilíbrio iônico, tá bom? Aula passada a gente falou da água, falou de ácidos e falou das bases. Hoje a gente vai falar sobre os sais, tá certo, galera? Lembra que eu falei lá passada, né? A gente vai estudar o que é que acontece quando eu coloco ácidos, bases e sais dentro da água. Então hoje a gente vai dar um foco maior nessa parte aí dos meus sais, beleza? Bem tranquilo, tá, galera? Bem simples, tá? Não vai ser nada muito complicado. Só pegar o feeling direitinho que você vai desenrolar muito bem, tá bom? Então, pessoal, essa parte de sais, né, de equilíbrio de sais, a gente chama de hidrólise salina, tá certo? Por que o nome hidrólise? Hidrólise, na verdade, é uma reação entre uma espécie química qualquer, né? Qualquer espécie química que você bota para reagir com a água, você chama de hidrólise essa reação. Só que especificamente em equilíbrio iônico, as espécies químicas que a gente vai estudar, que vão reagir com a água, são os cátions e os ânions presentes num sal, né? Lembra que todo sal ele é formado por um cátion e um ânion. Quando você bota esse sal na água, esse sal ele vai se dissolver, vamos partir do princípio que eu estou falando de sais solúveis, e os cátions e os ânions que formam esse sal, tá certo? Eles podem sim reagir com a água, e ao reagir com a água, eles vão alterar a acidez da solução, tá certo? Então é assim que a gente vai interpretar esse assunto de equilíbrio de sais, beleza? Só que tem um detalhe, a parte importante. Apenas cátions e ânions derivados de ácidos e bases fracas é que sofrem uma hidrólise considerável, tá, galera? Então você vai ter ver que um sal ele é sempre formado, né, pela neutralização de um ácido por uma base, tá bom? Se é o ácido e ou a base que formam esse sal são fracos, os íons, tá certo? Os cátions e os ânions presentes no sal vão sofrer um processo de hidrólise considerável, ou seja, vai considerar a hidrólise deles. Já se os ácidos e as bases que dão origem ao sal, né, eles são fortes, os íons derivados desse ácido, dessa base, eles vão hidrolisar muito, mas muito pouco mesmo, certo? De maneira que a gente nem vai considerar. Ou seja, a gente só está interessado em cátions ou ânions que vêm de ácidos ou bases fracos, tá, galera? Fracos. Por exemplo, o bicarbonato, ele vem do ácido carbônico, que é fraco. O acetato, ele vem do ácido acético, que é fraco. O nitrito, ele vem do ácido nitroso, que é fraco. O íon amônio, ele vem da amônia, que é uma base fraca. E o cátion de zinco, ele vem do hidróxido de zinco, que é uma base fraca, tá bom? Então a gente só está interessado em espécies químicas, em cátions e ânions que vêm de ácidos ou bases fracos, tá, galera? Então só para a gente organizar melhor o nosso raciocínio, vê só. Quando eu pego um sal e coloco na água, a depender da natureza desse sal, a depender de qual foi o ácido ou qual foi a base que formou esse sal, tá certo? O pH desse meio, ele pode ser neutro, ele pode ser ácido, menor que 7, ou ele pode ser básico, maior que 7. O interessante é que a gente pensa assim, né? O sal ele é formado pela neutralização de um ácido com uma base. Então, o sal ele deve ser uma espécie química de característica neutra. Nem sempre isso é verdade, tá, galera? Então, o sal ele pode ser uma espécie de característica neutra, ele pode ser uma espécie de característica ácida, ou ele pode ser também uma espécie de característica básica, tá certo? E esses sais que têm essas características ácidas e básicas são extremamente importantes para a gente. Por isso que a gente acaba estudando, tá bom? Então, veja, esquematicamente é assim. Se eu for pensar na força do sal e da base que originou o sal, tipo, do ácido da base que originou o sal, a gente pode dividir os sais em quatro tipos. Pode ser um sal que veio de um ácido forte e de uma base forte. Pode ser um ácido que veio, desculpa, um sal que veio de um ácido forte e uma base fraca. Pode ser um sal que vem de um ácido fraco. Desculpa, era para ser fraco aqui, tá, galera? Um ácido fraco e uma base forte. Ou então um sal que veio do ácido fraco aqui, tá, galera? E uma base fraca. Beleza? Aí como é que você vai saber
se esse sal aí que você está tratando, ele tem uma característica ácida, básica ou neutra. Basicamente, galera, quando você vai olhar o sal, tá certo? Você tem que reparar qual foi o ácido e qual foi a base que deram origem a ele. E aí você vai ter a seguinte ideia: sempre quem vai prevalecer é aquele que for o forte, certo? Então é meio que lógico, né? O forte é que vai, entre aspas, ganhar essa disputa. Como assim? Se o sal é formado por um ácido forte e uma base forte, vê, o ácido e a base que deram origem, os dois são fortes. Se os dois são fortes, ninguém vai prevalecer sobre o outro, então o pH vai ser neutro. Então toda vez que eu pegar um sal que veio de um ácido forte e de uma base forte, o pH dessa solução salina vai ser neutro. Agora, se eu pegar um sal que veio do ácido forte e de uma base fraca, então o ácido é forte e a base é fraca. Quer dizer que o ácido vai prevalecer sobre a base. Então, quando eu pegar esse sal e botar na água, o meio vai ficar o quê? Ácido. Certo? Já se eu pego um sal que veio de um ácido fraco e da base forte, tá bom? A base, como é forte e o ácido, como é fraco, a base vai prevalecer sobre o ácido. Então, se eu pegar esse sal, botar lá dentro da água, ele vai ficar básico meio. Agora, se os dois são fracos, cuidado para não pensar, fraco com fraco também vai ser neutro. No caso dos dois fracos, galera, a gente meio que fica sem saber. Pode ser que fique ácido, pode ser que fique básico e pode ser que fique neutro, depende de qual é o ácido, qual é a base, tá bom? Como a gente nunca vai saber só olhando para o sal, meio que esse caso aqui nunca vai ser perguntado para você. Bom, a gente só vai ser perguntado desses três casozinhos daqui. Quando os dois são fortes ou quando um é fraco e o outro é forte, tá certo? Então, vê só, vamos aqui para alguns exemplos. Vê, imagina aqui, ó, eu pego cloreto de amônio e jogo na água, certo? Vê, galera, o cloreto de amônio, ele é um sal que veio do hidróxido de amônio, ou da amônia, e do ácido clorídrico. Vê só, vamos dar aquela revisada. Quando é que um hidrácido é forte? Só tem três hidrácidos fortes, que é o HCl, o HBr e o HI, tá certo? E quando é que uma base é forte? É quando ela for de metal alcalino ou alcalino terroso, com exceção de berílio e magnésio, tá certo? E aí o que é que a gente tem? Como eu tenho amônia, não é nem alcalino nem alcalino terroso, com exceção do berílio e magnésio, o hidróxido de amônio é fraco, tá certo? Então se eu pego um sal que veio de um ácido forte com uma base fraca, a gente vai ter um pH ácido, um pH menor do que 7. Beleza? Então, é só você olhar para o sal, identificar qual foi o ácido, qual foi a base que deu origem a ele, tá certo? E aí você vai dizer, vai ver qual é, se o ácido é forte ou fraco, se a base é forte ou fraca, e aí você diz se o pH é ácido, básico ou neutro. Um outro exemplo, acetato de sódio. O acetato de sódio, ele vem do ácido acético e vem do hidróxido de sódio. O ácido acético é um ácido orgânico, tá certo? Ácidos orgânicos, em geral, são extremamente fracos. E o hidróxido de sódio é uma base de metal alcalino, galera. Então, é uma base forte. Então, se é um ácido que veio, desculpa, se é um sal que veio de um ácido fraco e uma base forte, a base que é mais forte vai prevalecer, o pH vai ficar básico, certo? Então, ácido acético, hidróxido de sódio, ácido acético fraco, hidróxido de sódio forte, pH vai ser básico, beleza? É bem simples mesmo, tá, galera? O mais difícil, digamos assim, é lembrar quando é que um ácido, quando a base, eles são fortes ou fracos. Mas lembrou, é tranquilo essa parte aí. Nitrato de potássio, galera. Vamos lá. O nitrato de potássio, ele vem do hidróxido de potássio e vem do ácido nítrico. O hidróxido de potássio, galera, é uma base forte porque é de metal alcalino. E o ácido nítrico, ó, oxiácidos, como é que a gente calcula ou como é que a gente prevê a força? Pega o número de oxigênios, subtrai do número de hidrogênios. Se for maior ou igual a 2, é forte. Se for menor do que 2, é moderado e fraco, você considera como fraco. Então, se eu tenho um sal que veio de uma base forte e de um ácido também forte, os dois são fortes, ninguém vai ganhar de ninguém, o pH é o quê? Neutro. Exatamente igual a 7 se for 25 graus Celsius. Beleza? Ó, outro sal aqui, o bicarbonato de sódio, NaHCO3. Bicarbonato de sódio, ele é um sal que veio do hidróxido de sódio
e veio do ácido carbônico. Hidróxido de sódio, galera, é uma base de metal alcalino, então ela é forte. E o ácido carbônico, o que é? É um ácido oxiácido, beleza? Pego aqui 3 menos 2 dá 1, então ele é moderado para fraco, mas ele é bem fraquinho porque ele se decompõe, né, em CO2 e água. Então, se eu peguei aqui um sal que veio de uma base forte com um ácido fraco, o pH vai ser básico, tá, galera? Então, não tem mistério. Já se eu peguei aqui, ó, cianeto de amônio. Cianeto de amônio, ele vem do hidróxido de amônio e do ácido cianídrico. Se você lembra, o hidróxido de amônio ou amônia é uma base fraca, beleza? O hidróxido de amônio, ele é fraco, tá certo? E o HCN é um hidrácido que também é fraco. Então, se os dois são fracos, galera, eu só olhando aqui a estrutura, eu não consigo prever, tá bom? Qual deles vai ser o mais fraco, qual é o que vai prevalecer. Então, eu não sei qual é o pH que vai ficar. Eu preciso fazer contas, ter as constantes de acidez, constante de basicidade, para poder calcular isso aí. Como eu não tenho, eu não consigo dizer absolutamente nada. Beleza, galera? Tranquilo? Então é simples, é só você olhar para o ácido, para a base que deram origem, ver se ele é forte, é fraco, e sempre quem vai prevalecer é o forte, certo? Ácido forte, base forte, pH neutro. Ácido forte, base fraca, pH ácido. Ácido fraco, base forte, pH básico. E se os dois forem fracos, eu não sei, pode ser qualquer uma das três opções. Beleza? Para a gente terminar, galera, quando a gente fala de soluções salinas, tem uma solução salina, né? Solução de um sal, que ela é bem famosa e bem importante para a gente. A gente vai falar muito sobre ela, não é nosso objetivo, né? Mas a gente precisa pelo menos ter uma ideia do que é que se trata, que é o que a gente chama de uma solução tampão, galera. Certo? Solução tampão. O que é uma solução tampão? Solução tampão é uma solução em que praticamente ela não sofre variação de pH pela adição de pequenas quantidades de ácido ou base forte. Então, se você pega uma solução normal, coloca um ácido dentro, o pH diminui. Bota uma base dentro, o pH aumenta. Se essa solução for uma solução tampão, você pode colocar uma quantidade pequena de ácido ou de base que o pH vai ficar praticamente o quê? Constante. Isso é muito interessante e muito importante para várias análises, tá certo, galera? Bioquímicas que a gente faz aí, né? Quando a gente trabalha com enzimas, quando trabalha com algumas substâncias, a gente precisa sempre deixar um pH numa faixa de valores para poder o meu estudo ele ser mais eficiente, digamos assim. Daqui a pouco eu dou um exemplo assim bem famoso dessa solução tampão funcionando aí no nosso organismo, tá bom? Mas o que a gente precisa saber do tampão? Duas coisas bem rápidas e bem simples. A primeira, o que é uma solução que praticamente o pH não varia, certo? E como é que um tampão ele é formado? Como é que ele é constituído? Uma solução tampão, galera, é formado de duas formas. É sempre assim. É uma solução onde você tem uma mistura de um ácido fraco com um sal derivado desse ácido, ou seja, um sal formado a partir desse ácido. Ou então, uma base fraca e o sal derivado dessa base. Se você pegar qualquer dessas duas combinações, ácido fraco com sal derivado, ou uma base fraca com sal derivado dela, você vai formar uma solução que a gente chama de solução tampão. E qual é a característica dessa solução tampão? É que o pH vai ficar praticamente o quê? Constante, tá certo? Por exemplo, uma solução tampão de pH ácido, que é quando você pega um ácido fraco e o sal derivado. Um exemplo, ó, o mais famoso é esse daqui, é o ácido acético, que é um ácido fraco, e o acetato de sódio. Quando vocês botam esses dois em solução, galera, o ácido acético, certo? E o seu íon, tá certo? Na verdade, essa é a combinação perfeita para gerar um tampão. É o ácido e o íon formado a partir desse ácido. Só que esse íon está sempre dentro de um sal, né, galera? Aí a gente costuma falar assim: uma solução tampão é formada por um ácido fraco e o sal que tem o íon desse ácido, ou seja, um sal derivado dele. Então, se você juntar essas duas espécies químicas, você tem uma solução tampão. Como é uma solução tampão de um ácido com sal derivado, o pH dessa solução ela é ácida, certo? É um pouquinho mais ácido, beleza?
E também pode ser uma solução tampão básica, onde você tem uma base fraca e um sal derivado. Por exemplo, o mais famoso de todos, disparado, é a amônia com o cloreto de amônio, porque você tem aí a base amônia em solução e você tem o íon derivado da amônia, que é o íon amônio. Então, se você juntar essas duas espécies químicas, você vai ter aí uma solução tampão, beleza? Então, o que é uma solução tampão? De novo, é uma solução cujo pH é praticamente constante. Então, se você quiser uma solução que o pH não mude muito, é só você fazer uma solução tampão. Como é que uma solução tampão é formada, galera? Foca aí. É quando você tem um ácido fraco e o sal derivado, ou quando você tem uma base fraca e o sal derivado dessa base. São as duas formas de fazer um tampão. Tem que ser ácido fraco ou base fraca e o sal derivado desses dois caras. Beleza? Então, o tampão mais famoso que a gente conhece, galera, tá bom? É o tampão sanguíneo, tá, galera? Então, o seu sangue, ele é constituído, né, por vários sistemas, né, várias combinações de substâncias que fazem com que o pH do sangue ele fique preso, digamos assim, numa faixa bem restrita de valores. Então, o pH do sangue ele tem um valor médio de 7,4, podendo variar ali de entre 7,35 e 7,45. Então, perceba que é uma faixa bem restrita. Então, essa faixa bem restrita ela só é alcançada devido à presença de uma solução tampão. Que solução tampão é essa? É o ácido carbônico e o bicarbonato, né? Que eles são formados a partir da respiração. Tá certo, galera? Então, o seu sangue, ele funciona perfeito, ele tem que estar nessa faixa de pH para o seu organismo funcionar perfeitamente bem. Qualquer desvio, galera, dessa faixa pode causar algum prejuízo, algum sintoma aí meio estranho, e desvios muito grandes podem levar à morte. Certo? Por exemplo, se o pH do sangue, ele por algum motivo ficar menor do que 7,35, a gente diz que você entrou numa situação de acidose, o seu sangue está ácido, certo? Mas também não pode ser muito baixo não, perceba ó, que a acidose se dá só entre 6,85 e 7,35. Muito baixo o pH e já é morte, caixão, vela preta. A mesma coisa serve para a parte básica, ó. Se passar de 7,45 até 7,95, a gente tem uma situação de quê? De alcalose. Então, essas duas situações, elas geram alguns sintomas para a gente, certo? Por exemplo, a acidose, ela acontece quando o quê? Quando o seu organismo, ele produz muito CO2, certo? Pode ser por uma atividade física, você faz uma atividade física muito intensa, então seu organismo começa uma respiração celular muito intensa e muito CO2 é colocado na corrente sanguínea. E aí seu sangue ele começa a ficar mais ácido, certo? Aí qual é a consequência disso? Quem aqui já não fez uma atividade física que muito intensa, ficou tonto, desmaio, né? Passou mal, enjoo, tá certo? Isso é uma consequência de quê? Dessa acidose. E a alcalose pode ser quando, por exemplo, quando você come uma refeição muito pesada, né? Seu estômago ele precisa de uma quantidade muito grande de ácido, né? Para poder gerar a digestão. Então, o seu cérebro, né? Ele manda um sinal para o seu organismo para concentrar muito ácido, né, ali no estômago, tá certo? Para quê? Para que facilite a digestão. Aí, como esse ácido ele se concentra nessa região, né, o resto do sangue ele fica um pouco básico, ou seja, ele fica um pouco alcalino. E aí você tem uma situação de alcalose, né? A gente chama essa alcalose aí depois de comer muito, de alcalose pós-prandial, né? Dá aquela moleza, você fica sonolento, sem vontade de fazer nada, tá certo? Isso é extremamente normal, tá certo? Mas também não pode ser muito ácido nem muito básico. Por exemplo, uma situação extrema de acidose é quando, sei lá, você está respirando muito CO2, sei lá, está no incêndio, um lugar que esteja pegando fogo, alguma coisa, e aí você respira, muito CO2, o sangue fica ácido, aí você vai ter os mesmos sintomas, né? Tontura, desmaio e como você vai continuar respirando, você vai ter aí a morte, tá, galera?
Então, esse tampão aí ele é muito, mas muito importante para regular esse pH do nosso sangue. Só lembrando que existem outros tampões no sangue que também ajudam nessa regulagem, mas o tampão ácido carbônico bicarbonato é sem dúvida o mais famoso. Galera, galera, pare para pensar. Você fica. Esse tampão, ele é muito importante. Você devia agradecer todo dia esse tampão, porque você está vivo, né? Porque você pega. Ah, você come um monte de besteira, coloca um monte de besteira para dentro do organismo, bebe, faz atividade física, faz um monte de coisa e o seu pH fica ali, ó, entre 7,35 e 7,45. Se esse tampão não existisse, meu amigo, qualquer coisinha que você fizesse, desse uma carreirinha, for jogar uma bola, o sangue ia ficar muito ácido, e comesse muito, o sangue ia ficar muito básico, e aí não ia ter mais volta, tá, galera? Então esse pH é muito, mas muito, muito, desculpa, esse tampão é muito, muito importante mesmo. Quando a gente fala das provas de Enem, né, a gente não faz muitas contas envolvendo esse tampão, a gente faz muita análise do deslocamento de equilíbrio envolvendo esse tampão. Por exemplo, quando você ah, faz uma atividade física muito intensa, seu sangue fica muito ácido, é porque a quantidade de CO2 dele está muito grande. Qual é a resposta do seu organismo? É querer eliminar esse CO2. Aí você fica meio que esbaforido, né? Você fica expirando muito intensamente. Você respira aí, fica soltando o ar, né, prolongadamente para você eliminar essa quantidade de CO2. Então é uma resposta do seu organismo. Então, se a quantidade, ó, de CO2 está muito alta, o seu organismo vai querer diminuir essa quantidade de CO2. Já no caso da alcalose, você tem que deixar o seu sangue um pouco ácido. Como é que a gente faz para evitar aquela alcalose depois da comida? É bom você comer alguma coisa mais ácida, né? Um suco de limão, temperar a comida com vinagre. Até um refrigerantezinho ali, ele ajuda, né? Mas devido ao açúcar não é muito interessante não, tá bom? Então, as provas pegam muito nisso, né? De como esse equilíbrio ele se desloca, qual é a resposta do seu organismo para situações extremas, beleza? Ele vai fazer algumas questõezinhas e aí você vai entender bem, tá certo? Então vamos embora, galera. Vamos fazer agora aqui uns exercícios de fixação, né, para a gente observar como é que esse assunto ele é cobrado para você em algumas questões, tá bom? Vamos embora. Vamos lá, galera, fazer essa questão aí de fixação. Vê só. Diz assim, ó. O organismo humano mantém um pH sanguíneo entre 7,35 e 7,45. Valores de pH abaixo de 7,35 caracterizam a acidose. Valores acima de 7,45 caracterizam a alcalose, como eu tinha falado. Um jovem participou de um show musical e, por seu estado de euforia, apresentou hiperventilação, reduzindo a concentração de CO2 dissolvido no sangue. O CO2 constitui o campão bicarbonato, como representado na equação abaixo. Aí ele quer saber o seguinte: a hiperventilação do jovem resultará em quê? Galera, hiperventilar é quando você começa a expirar, né, com muita, digamos assim, intensidade. Você fica, ou seja, você fica jogando muito CO2 para fora do seu organismo. Então, a hiperventilação tem como objetivo diminuir a quantidade de CO2, tá certo, no seu organismo. Aí pensa comigo, olha para esse equilíbrio daqui, certo? Se a quantidade de CO2 diminuir, esse equilíbrio vai se deslocar todo para onde? Ó, lembra, quando eu diminuo a concentração de um lado, o equilíbrio se desloca para esse mesmo lado, ou seja, o equilíbrio vai se deslocar todo para o lado esquerdo. Ou seja, a quantidade de bicarbonato e de ácido ela vai diminuir para o organismo recuperar a quantidade de CO2 que está sendo colocado para fora. Então, hiperventilar, certo? É jogar a quantidade, é jogar CO2 para fora. Quando você hiperventila, o que é que acontece com a quantidade de H+? A quantidade de H+ diminui, tá certo? Por quê? Porque o de equilíbrio está se deslocando para a esquerda. Se a quantidade de H+ diminui, o seu sangue está ficando mais básico, galera. Ou seja,
está gerando um aumento do pH do sangue, ou seja, a diminuição da acidez, ou seja, está gerando um processo de alcalose. Então, quando você joga CO2 para fora, o que é que acontece? O equilíbrio se desloca para a esquerda, tá certo? A concentração de H+ diminui, o sangue fica mais básico, ou seja, fica mais alcalino. Se fica mais alcalino, gera uma alcalose. Então vamos para as alternativas. Cuidado que vamos analisar primeiro a 1, 2 e 3, depois a gente responde, tá certo? Então vê. A hiperventilação do jovem resultará em alcalose, beleza? Tudo bem? Devido a um aumento do bicarbonato, galera, o equilíbrio vai deslocar para a esquerda. O bicarbonato vai ser consumido. Então você vai ter a diminuição, tá certo? De quê? Do bicarbonato. Então tá errado. Beleza? Vai ser alcalose, beleza? Devido ao aumento do ácido, ó, o equilíbrio vai se deslocar todo para a esquerda. Então, tanto o bicarbonato como o ácido, eles vão ser consumidos, galera, para recuperar o CO2. E nem faz sentido, né? O sangue ficar mais alcalino e a quantidade de ácido aumentar. Então, também está errado. E terceiro, vai gerar uma acidose, daí a gente já mata, galera. Se eu estou tirando CO2, a acidez está diminuindo, então está gerando uma alcalose. Então, como ele quer os que estão incorretos, tá certo? A resposta vai ser a letra E. Beleza, galera? Então é assim que uma questão de tampão vai ser perguntada para você, exatamente analisando esse deslocamento de equilíbrio, tá certo? Vamos aqui para essa questão 2, ó, que foca um pouco mais de hidrólise. Vê só, essa aqui é bem interessante, galera. Um agricultor pretende iniciar um procedimento de produção de frutas e, para isso, submeteu amostras do solo de sua propriedade para análise química e parecer técnico de um engenheiro agrônomo. Então vamos lá. O pH do solo atual, rural, né, era 5. Só que o pH adequado para fazer o plantio lá das frutas é 6. Então o que é que o técnico ele sugeriu? Recomenda-se fazer uma correção de pH. Galera, isso é muito, mas muito comum e cai muito em prova, essa questão de correção de pH do solo. Né? Para determinada fruta, determinado produto agrícola ser plantado, o solo precisa estar com pH ali ideal, um certo valor. Aí o que a galera faz? Bom, pega o solo lá, pega o lugar onde você vai plantar e faz uma análise do solo. E aí vê se o pH está ideal ou não. E aí, se tiver ideal, beleza. Se não tiver, você tem que fazer uma correção de pH. Se o sólido tiver muito ácido, você tem que deixar ele mais básico, que é geralmente o que acontece, né? E se o solo por um acaso estiver muito básico, você tem que deixar ele mais ácido. Então, qual é a ideia, galera? Eu tenho aqui um solo cujo pH é 5 e eu quero deixar esse solo com pH igual a quanto? A 6, tá certo? Então 5 e quero deixar 6, beleza? E aí o que é que a gente vai fazer com isso? Bom, se ele é 5 e eu quero passar para 6, se ele é 5 e eu quero passar para 6, eu tenho que deixar o sólido que mais básico. Então eu tenho que adicionar ao solo uma substância de caráter básico. Então a gente tem que procurar aqui nas alternativas uma substância de caráter básico, tá certo? Aí vamos lá. NaCl, galera. O NaCl, ele veio de quem? Do NaOH e veio do HCl. Tanto o NaOH como o HCl são duas espécies químicas, o que, galera? Forte. Então é uma base forte com um ácido forte. Então esse sal tem uma característica o quê? Neutra. Então eu não posso usar ele, certo? Então já elimino ele aqui da minha resposta. O óxido de letra B, o P4O10, o óxido de fósforo é um óxido ácido. Se é um óxido ácido, eu não posso colocar ele no solo, senão vai ficar mais ácido. Então eu esqueço ele. Letra C, ó, o KNO3. KNO3 ele veio de quem? Do HNO3 e veio do KOH. Tanto o KOH como o HNO3, galera, são duas espécies químicas que são
fortes, forte e forte. Então, meu pH aqui, ele é, desculpa, a característica do meu ácido também é do meu sal também é neutro. Então, esqueça esse cara. Cloreto de amônio, NH4Cl. NH4Cl. O que a gente tem aqui? A gente tem um cara que veio do HCl e outro cara que veio da amônia, né? Só que o HCl é um ácido que é forte. Opa! É um ácido que é forte e a amônia é uma base que é o quê? Fraca. Epa, se eu tenho um sal que veio de um ácido forte e uma base fraca, ou ácido forte e uma base fraca, quem vai prevalecer é o forte. Então esse sal tem um caráter o quê? Ácido, certo? Então também não pode ser esse cara. Só me resta aqui, galera, a letra E, que vai ser a resposta, que é o cal, tá certo? Que é o óxido de cálcio, que é um óxido de característica básica, certo? Esse processo de adicionar cal, aquele pozinho branco, ao solo, a gente chama de calagem, tá, galera? Um processo de quê? De calagem. Pode ser o óxido de cálcio, pode ser um outro sal, que é o carbonato de cálcio, tá certo? Mas é mais comum a gente usar o óxido de cálcio. Beleza, galera? Então, esse tipo de questão aqui é muito, mas muito, 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 muito importante mesmo. Vira e mexe é perguntado para você sobre isso. Seja para corrigir o pH de um solo, para corrigir o pH de um lago, para teve um acidente em uma rodovia, derramou ácido, o que é que eu tenho que usar para poder resolver esse problema? Uma substância de caráter básico. Quero resolver o pH de uma amostra de água que está muito ácida, ou então de um aquário, do mar, enfim, qualquer coisa, resumindo, perguntando sobre esse ajuste de pH, você vai recorrer a um sal, né, de característica ácida ou básica, beleza? Deixa eu fazer mais uma questãozinha, tá certo? Envolvendo essa ideia que eu quero pontuar uma coisa bem interessante para vocês. Bora lá. Vê essa questão 4, galera. Presta muita atenção nela, que aqui tem uma casquinha de banana, tá certo? Muito forte, tá certo? Que às vezes a galera cai, ó. As fronteiras agrícolas no Brasil faz cada vez mais necessário a correção da acidez e a fertilização do solo para determinados cultivos. No intuito de diminuir a acidez do solo, deixa eu até dar um zoom aqui, ó. No intuito de quê? De diminuir a acidez do solo de sua plantação, ou seja, aumentar o pH, o fazendeiro foi a uma loja especializada para comprar conhecidos insumos agrícolas indicados para essa correção. Ao chegar à loja, ele foi informado que esses produtos estavam em falta. Como só havia disponíveis alguns tipos de sais, o fazendeiro consultou um engenheiro agrônomo para saber qual comprar. O engenheiro, após verificar as propriedades desses sais, indicou ao fazendeiro a seguinte substância. Então, qual é a ideia, galera? Mais uma vez, ó. Tem lá um fazendeiro, quer corrigir o pH do solo dele, quer deixar mais básico, ou seja, quer aumentar o pH. E aí ele precisa de uma certa substância para fazer isso. Galera, se o solo está ácido e eu quero deixar ele mais básico, eu tenho que colocar uma substância de caráter básico, tá certo? Então, eu quero uma substância que é o quê? Básica, certo? É isso que eu quero, uma substância de caráter básico, uma substância básica. Aí, pessoal, tome cuidado com essa informação. Muita gente, mas muita gente mesmo vai pensar assim: ah, eu quero uma substância de caráter básica. Quando eu olho para a letra A, o que é que eu tenho? Eu tenho hidróxido de sódio. Aí o cara faz: eita, hidróxido de sódio é uma base. Então ela vai ser perfeita para ajustar o pH e vai lá e marca. Mas pense comigo: o hidróxido de sódio, galera, é uma base forte, perigosa, tá certo? Corrosiva. Tu acha que um fazendeiro ele deve usar uma base dessa para corrigir o pH do solo? Beleza, o pH do solo vai ser ácido, mas vai ser tão básico, tão básico, tão básico que não vai ser ideal de maneira alguma para o cultivo. Então, cuidado com esse tipo de questão, galera. Quando você quer corrigir o pH de um solo, de um rio, de um mar, de um derramamento, de um lago, de uma amostra, qualquer coisa, quase nunca, vou dizer aqui, nunca você deve utilizar um ácido, uma base forte. Por quê? Porque o ácido e a base forte eles são tão fortes que eles vão mudar, eles vão realmente
alterar o pH, mas vão alterar demais, de maneira que o seu sistema ele não vai estar propício ao que você quer. Então, nesse caso aí, esqueça o cara que é forte. Então, esqueça o NaOH. Ele vai aumentar o pH, vai, mas vai aumentar muito e não vai servir. Então, nesses casos, a gente sempre corre para ou um sal de característica básica ou um óxido básico, que foi aquela questão anterior que a gente fez, que foi o óxido de cálcio. Então, essas duas opções são as mais pedidas. Se você tiver uma base fraquinha, também é possível, mas geralmente para corrigir pH, a gente usa ou um sal de característica ácida ou básica, ou um óxido ácido ou básico, certo? Nunca usa um ácido forte ou uma base forte, tá, galera? E aí a gente vai olhar desses 4 sais aí que eu tenho, qual deles tem característica básica, tá certo? Quando eu vou fazer de cima para baixo, né, só para poder a gente revisar. Vê, eu tenho aqui o Ba, o nitrato de bário. Nitrato de bário, ele vem de quem? Do ácido nítrico e vem do hidróxido de bário. Todos dois, galera, se você lembrar, eles são espécies químicas fortes, certo? Tanto o ácido nítrico como o hidróxido de bário são fortes, então esse sal tem uma característica o quê? Neutra. Não posso utilizar, certo? Vou botar aqui neutro. O sulfato de sódio. Sulfato de sódio, mesma ideia, ó, ele vem do ácido sulfúrico, beleza? E vem de quem? Do hidróxido de sódio. Tanto o ácido sulfúrico como o hidróxido de sódio são espécies químicas fortes, certo? Então, o meu sal vai ter uma característica o quê? Ele vai ser neutro. Beleza? O cloreto de amônio a gente viu na outra questão, né? O NH4Cl, onde ele vem da amônia e vem do HCl. A amônia, galera, é uma base fraca e o HCl é um ácido forte. Então lembra, quem vai prevalecer é a espécie química que é forte. Então o sal tem característica, desculpa, ácida, certo? É um sal de caráter ácido. E a resposta da gente, por isso que eu comecei do final, é o carbonato de cálcio, que é o sal mais famoso utilizado nesse processo de que de ajuste de pH. Por quê? Porque ele é um sal que vem do ácido carbônico e do hidróxido de cálcio. Lembrando que o ácido carbônico ele tem uma característica bem fraca, certo? E aqui esse tem uma característica forte, moderado para forte, né? De maneira que esse sal aqui ele vai ter uma característica o quê? Básica, tá certo? Então ele sim que vai ser o mais utilizado aí na hora de fazer esse processo. Até porque ele é muito barato, né? Carbonato de cálcio é calcário, tá certo? Então o calcário é muito barato, muito fácil de manusear, é um pozinho, né? Que você joga no solo, beleza? Que vai gerar aí esse ajuste de pH, tá certo, galera? Esse aumento de pH. Esse processo a gente também chama de ajuste de pH, tá certo? Então, botei essa questão aí exatamente para você o quê? Para você se ligar nesse detalhe, né? Cuidado com a espécie química que é forte, tá certo? Cuidado. Não use ela nesse processo aí de ajuste de pH. Beleza, turma? Tranquilo? Então tá aí, com isso aí a gente praticamente encerra nossa partezinha de equilíbrio iônico, certo? Vai ficar faltando só uma parte de KPS, mas é tranquilo, a gente vai ver nas próximas aulas, tá certo? E com isso aí pode fazer os exercíciozinhos, tá bom? Treine, né? Se precisar dar aquela revisada em quando é que um ácido é forte, quando é que um ácido é fraco, não esquece que é uma solução tampão. Lembrando sempre que nessa parte de tampão a gente vai mais utilizar deslocamento de equilíbrio do que qualquer coisa. Beleza, galera? Tranquilidade. Então tá, bom estudo para vocês. Fique com Deus, tá certo? Qualquer coisa, tamo aí, tamo junto, é só falar comigo, tá, pessoal? Beleza, turma? Um abraço para vocês. Beijo no coração. Fiquem com Deus e até a próxima, tá certo? Tchau, tchau, galera. Valeu.